Ei, gente, e bem-vindos ao vídeo sobre o sistema de coagulação sanguínea. Muitas pessoas têm dificuldade para entender os eventos que vão ocorrer durante a cascata de coagulação. Por isso, nesse vídeo, eu vou explicar uma maneira organizada e simplificada que eu desenvolvi para entender o assunto. Os principais componentes do sistema são os fatores de coagulação. Eles vão levar à formação de uma rede de fibrina que vai se precipitar no plasma e vai manter juntas as plaquetas e as hemácias que se agregaram no sítio de lesão. Os principais eventos que ocorrem no sistema de coagulação são a ativação plaquetária, que consiste nas fases de adesão, agregação e secreção, a ativação dos fatores de coagulação, que pode ser extrínseca e intrínseca, concomitante à ativação dos fatores de coagulação, a sua inibição para prevenir um estado de hipercoagulabilidade, e dias após a lesão vascular, acontece a fibrinólise, que tem o objetivo o desmonte do trombo. O primeiro evento que ocorre no sítio de lesão endotelial é a exposição do subendotélio. Com isso, as plaquetas, por meio dos receptores GP1B, vão se ligar a moléculas expostas, como o colágeno e o fator de von Willebrand, e com isso se tornarão ativadas. As plaquetas circulam em sua forma inativa, e ao se ligarem pelos receptores GP1B ao fator de von Willebrand, que está ligado ao colágeno tecidual, elas vão assumir uma conformação dendrítica. Ao se tornarem ativadas e mudar de conformação, as plaquetas irão ativar o GP2B, que é o seu receptor de membrana mais abundante. Esse GP2B ativado, ele vai ser capaz de se ligar a moléculas de fator de von Willebrand ou de fibrinogênio, que então se ligarão ao GP2B ativado de outras plaquetas, promovendo a agregação plaquetária. A ativação plaquetária vai ser importante para a secreção de grânulos citoplasmáticos que vão ajudar a ativar e agregar ainda mais plaquetas. As principais substâncias secretadas pelos grânulos são o fibrinogênio, o fator de von Willebrand, o ADP e o cálcio. A formação da rede insolúvel de fibrina estabilizará o agregado de plaquetas e hemácias, formando o trombo. A polimerização da fibrina vai se iniciar a partir da ativação dos fatores de coagulação, que vai dar início a uma cascata. Os fatores eles podem ser ativados pela via intrínseca ou extrínseca. A ativação extrínseca é o principal modo de iniciar a cascata de coagulação. Ela vai acontecer quando, no endotélio lesado, o sangue vai entrar em contato com um fator tecidual, uma glicoproteína de membrana que é expressa pelas células subendoteliais. O fator tecidual também é chamado de tromboplastina ou fator 3, e quando o endotélio está íntegro, ele não entra em contato significativo com o sangue circulante. Por isso, a lesão do endotélio é um fator determinante para iniciar a cascata de coagulação. O primeiro evento decorrente de uma lesão endotelial é a exposição do fator tecidual. O fator tecidual ele vai interagir com o fator 7 e vai transformá-lo em fator 7A. Os dois juntos vão formar um complexo que será responsável pela ativação do fator 10, convertendo o fator 10 em fator 10A, o qual levará à formação de fibrina. A via extrínseca é também chamada de via de contato. Ela é iniciada quando o fator 12, também chamado de fator de Ragemann, ao entrar em contato com moléculas negativamente carregadas, se torna ativado. A ativação do fator 12 ela é importante, pois tem o poder de iniciar tanto cascatas pró-coagulantes por meio da ativação dos outros fatores de coagulação, como também cascatas pró-inflamatórias, por meio da ativação do sistema de Siemens. O fator 12 ele vai catalisar a reação da pré-calicreína em calicreína. Relembrando rapidamente, o fator 12A ele vai converter a pré-calicreína em calicreína, que vai converter o cininogênio de alto peso molecular em bradicimina. A ativação intrínseca ela vai ser regulada pela rápida ativação e decaimento do fator 8. Essa via ela vai se iniciar quando o fator 12, ao entrar em contato com calicreína e colágeno, será transformado em fator 12A. O fator 12A vai converter o fator 11 em fator 11A e o fator 11A vai converter o fator 9 em fator 9A. O fator 9A vai formar um complexo com o fator 8 e eles vão clivar o fator 10 em fator 10A. O fator 10A possui um papel pivô na cascata de coagulação, pois a partir de sua ativação terá início a via comum. Então, junto ao fator 5A, que funciona como um cofator, o fator 10A
vai clivar a protrombina, também chamada de fator 2, em trombina, conhecido como fator 2A. E a trombina, ela vai clivar o fibrinogênio, também chamado de fator 1, em fibrina, também chamado de fator 1A. Com isso, a fibrina vai se polimerizar e formar uma rede interligada. Após polimerizada, o fator 13 será responsável por adicionar ligações cruzadas à rede de fibrina. O fator 13 vai ser ativado por meio da trombina, que vai clivar o fator 13 em fator 13A. A trombina, ela vai possuir um papel amplificador muito importante nessa cascata, porque uma molécula de trombina é capaz de clivar até 1000 fibrinogênios. Além disso, a trombina ela também vai estimular a formação de mais trombina e ela também vai possuir papel ativador sobre o fator 5, fator 11 e fator 8. Agora que já estudamos sobre os ativadores, é importante também saber das moléculas desativadoras da cascata de coagulação. A gente vai falar dos três principais desativadores: a antitrombina 3, as proteínas C e S e o inibidor da via do fator tecidual. Para entender o mecanismo de ação da antitrombina 3, é importante entender dois conceitos. O primeiro conceito é serinoproteases. Serinoproteases são enzimas que clivam proteínas, ou seja, são enzimas proteolíticas. E na cascata de coagulação, a gente tem fatores como fator 2, fator 7, 9, 10, 11 e 12 que vão funcionar como serinoproteases. O segundo conceito é o conceito de proteína serpina. Proteína serpina é uma proteína que inibe serinoproteases. E a antitrombina 3, ela é uma proteína serpina, ou seja, ela age inibindo os fatores 2, 7, 9, 10, 11 e 12. Ela é produzida no fígado e é muito importante saber que ela é ativada por contato com o sulfato de heparano, que é um glicosaminoglicano produzido pelo endotélio. Também é importante saber que a deficiência de antitrombina 3 leva a um estado de hipercoagulabilidade. As proteínas C e S são vitamina K dependentes, ou seja, elas dependem da vitamina K para serem sintetizadas no fígado. Para entender o mecanismo de ação anticoagulante dessas glicoproteínas, é importante você ter em mente que em estado pró-coagulantes, a trombina ela vai interagir com a trombomodulina, que é uma proteína expressa pelo endotélio vascular, e com isso vai haver a formação do complexo trombomodulina-trombina. A proteína C ela circula como zimógeno em sua forma inativa, e quando ela entra em contato com o complexo trombomodulina-trombina, ela se torna ativada. A proteína C ativada, também chamada de APC, ela vai precisar da proteína S como cofator e vai inativar os fatores 5 e fator 8. Então, mostrando esquematicamente, a proteína C é ativada ao entrar em contato com o complexo trombomodulina-trombina. Com isso, ela se torna proteína C ativada. E, usando como cofator a proteína S, elas vão inativar os fatores 5 e 8. O inibidor da via extrínseca ou inibidor da via do fator tecidual é uma serpina, ou seja, inibidor de serinoproteases, que exerce a ação anticoagulante por dois mecanismos, ou diretamente inibindo o fator 10 ou inibindo o complexo fator tecidual, fator 7A, que previne a ativação do fator 10. E agora que falamos sobre os fatores inibidores da cascata de coagulação, a gente vai falar por último sobre o mecanismo de desmonte do trombo, a fibrinólise. A fibrinólise ela vai ser iniciada pelos ativadores do plasminogênio, e os dois principais são o ativador do plasminogênio tecidual, também conhecido como TPA, e a uroquinase, também conhecida como UPA. Eles vão ser secretados dias após a lesão vascular e vão ser sintetizados principalmente por células endoteliais. Também tem a streptokinase, que é uma proteína streptocócica e também é um importante ativador de plasminogênio. E assim como o TPA e o PA, a streptokinase também é usada para tratar infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. A TPA e a uroquinase, assim como a streptokinase, irão converter o plasminogênio em plasmina e a plasmina irá degradar a rede de fibrina, originando D-dimers e produtos de degradação da fibrina.
Outros ativadores acessórios dessa via também podem ser a calicreína, o fator 6A e o fator 7A, que vão agir convertendo o plasminogênio em plasmina. Ao ser quebrada pela plasmina, a rede de fibrina ela vai originar dois principais fragmentos. Ela vai originar os produtos da degradação de fibrina e os D-dimers, que são um tipo especial de produto de degradação, porque eles vão conter essa ligação cruzada adicionada pelo fator 13. Os D-dimers, eles estão presentes no sangue quando acontece quebra de coágulo. Então, se tem D-dimer no sangue, é porque está quebrando o coágulo. Por isso que, quando tem elevação do D-dimer, pode ser usado para diagnosticar trombose venosa profunda e TEP. Falando rapidamente sobre os inibidores da fibrinólise, a gente vai ter os três principais: os inibidores de plasmina, os inibidores do plasminogênio ativado e os inibidores de fibrinólise ativados por trombina. O inibidor do plasminogênio ativado 1, ele vai funcionar inibindo diretamente o TPA e a uroquinase. O TAF, ele vai ser um link direto entre a cascata de coagulação e a cascata de fibrinólise, porque ele é ativado por trombina e vai agir inibindo a ativação do TPA e do plasminogênio. A proteína C ativada, que é um inibidor da coagulação, também vai diminuir a ativação do TAF. Nesses últimos 2 slides, eu vou falar rapidamente sobre a vitamina K e o cálcio. A vitamina K ela é necessária para o processamento pós-traducional não apenas das proteínas C e S, mas também para os fatores 2, 3, 9 e 10. E sua deficiência pode causar sangramento e o medicamento warfarina ele funciona como agonista de vitamina K. O cálcio ele também é chamado de fator 4, pois ele é um cofator muito importante para as outras reações da cascata de coagulação. E um fato interessante é que nos tubos de coleta de sangue há uma molécula chamada EDTA, que vai se ligar aos íons de cálcio e vai impedir a coagulação. E isso conclui o nosso vídeo sobre sistema de coagulação sanguínea.